Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Continuamos falando a respeito de como Jesus aborda as situações da nossa vida. Como Jesus instrui os seus discípulos e esta instrução serve para as nossas vidas também. Esse texto talvez você já tenha ele de cor, talvez você já conheça, e nós vamos lê-lo novamente aqui. Diz assim, João 16, 33. Se você encontrou, vou ler na versão NVI. Eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. É interessante, Betão, bom ver você, querido. É interessante nós termos esse pensamento hoje e entendermos o que o Senhor quer falar conosco, porque aqui ele está numa situação em que ele está falando as últimas palavras com os seus discípulos, aqueles que seguiram Jesus por 3 anos, andaram com ele, viram os milagres, ouviram as suas instruções, e agora Jesus se apercebe da sua hora. Estava falando até com o pastor Nelson, agora há pouco, tudo tem a sua hora, e Jesus, em vários momentos, ele fala, olha, ainda não é chegada a minha hora, ainda não vou me revelar. E agora Jesus sabe que a hora dele, a hora da angústia, a hora de finalizar aquela grande missão que lhe foi dada, e em amor ele vai cumprir, está chegando a hora. E ele senta com seus meninos, à roda da mesa, seus alunos, aqueles que viraram amigos. João está ali, aquele que escreveu João, um amigão de Jesus, está ali ouvindo essas palavras, e Jesus sabe, a hora está chegando. A dele e a deles. Diga comigo, a dele e a deles. E ele faz o capítulo 16, depois lê na tua casa. Não deixa de ler o capítulo 16 de João. Porque o final é o que nós estamos lendo agora. Nós estamos lendo o último versículo do capítulo 16. Então, como conclusão de tudo que Jesus disse antes, ele está agora num versículo, numa frase, dizendo, disse tudo isso para vocês. Os próximos adventos, o que vai acontecer é tudo que eu já falei. E disse isso para que em mim vocês tenham paz. Que coisas são essas que Jesus falou? Nós poderíamos, se tivéssemos aqui no estudo, nós leríamos todo o capítulo 16. Mas vamos falar dos assuntos rapidamente. Então ele sabia o que estava para acontecer com ele e com os discípulos e com aqueles que creram em Jesus. Então os assuntos são, ele estava sabendo que perseguições viriam para aqueles que se professassem crentes em Jesus. Ele sabia que vinha perseguições, ele também estava sabendo que ele ia embora. Esses discípulos estavam garantidos em Cristo, pessoalmente. Jesus estava andando com eles. Se faltava pão, ele multiplicava. Se tinha alguém doente, ele falava. Se eles não sabiam o que fazer, Jesus instruía. A própria ceia, ele fala assim, façam a ceia assim, assim, assim. Vocês vão numa rua, vai ter lá um sobrado, vocês vão pedir o sobrado emprestado. Todas as instruções vinham de Jesus. Agora Jesus faltaria. Jesus não estaria mais. Então ele sabe que eles precisariam ter perseverança. Jesus também fala que eles não iam ficar sozinhos. Ele ia embora, mas seria enviado o Consolador, o Espírito Santo, para que eles continuassem tendo uma instrução direta de como fazer as coisas. Jesus disse também que, olha, essa separação é para algo maior acontecer. E no final, antes do versículo 33, Jesus disse assim, e eu serei vitorioso sobre a morte. E aí, então, vem o versículo que a gente leu. Eu disse esse monte de coisas para vocês, não rápido como eu disse agora, para que em mim vocês tenham paz. Foram essas coisas que ele disse, para que em mim vocês tenham paz. Cristo está dizendo e deixando claro, vão acontecer coisas, e vocês precisam ter uma paz para encarar essas coisas. Vamos falar primeiro dessa paz? Vamos falar primeiro dessa paz que ele está dizendo. Que tipo de paz é essa? Em João 14, 27, se você quiser ouvir bem aí, não precisa nem abrir.
Jesus especifica que essa paz que ele está dando, ela é diferente da paz que o mundo pode proporcionar. A minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas da forma que eu vou colocar diante de vocês. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Diante de quê? De tudo o que eles iriam passar. E aí, Paulo complementa isso quando, aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele também diz um versículo que é muito conhecido. Tia Beth, pega isso aí para o teu coração. Ele diz assim: olha, não estejam ansiosos por coisa alguma, mas antes fazei conhecido diante de Deus com ações de graças e súplicas as suas necessidades, aquilo que está te deixando angustiado, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz aí que ele estava falando para os discípulos, vocês vão enfrentar coisas que precisam ter paz. Enquanto o padrão do mundo para a paz é a ausência de conflitos, é a ausência de necessidades, a paz de Cristo ela é sentida mesmo em meio aos problemas. Essa paz que ele está falando é mesmo quando a casa caiu. Essa paz que ele está dizendo, ela vai além das situações que a gente até mesmo sente na carne. Os apóstolos, eles estavam para passar coisas que sentiriam na alma, sentiriam no coração, e sentiriam dores, e sentiriam vontade de chorar, e sentiriam vontade de se desesperar, e sentiriam todo tipo de emoção, mas uma não podia faltar para que eles passassem: é a paz que vem de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, ela é uma contrapartida. Ela é uma oposição à paz que o mundo quer dar, ou pelo menos que as pessoas querem promover entre nós. Em mim, essa paz não vai vir de ninguém, é de Cristo que vem essa paz. Não vem de nenhum tipo de estabilidade econômica, essa paz não virá de nenhum tipo de paz mundial, porque a paz mundial, ela está comprometida completamente. Essa paz viria de Cristo. Cristo está aqui nessa manhã. Essa paz vem daquele que está nesse lugar nessa manhã. Nós precisamos dessa paz. Eu quero fazer a leitura de uma ilustração que vocês já devem conhecer. E que não poderia falar de paz que vem de Cristo sem ler essa ilustração para vocês. Preste atenção. O quadro da paz. Era uma vez um rei que ofereceu um prêmio ao artista que pintasse o melhor quadro que representasse a paz. Muitos artistas tentaram. O rei olhou todos os quadros, mas gostou mesmo de apenas 2. E teve de escolher entre ambos. Um quadro retratava um lago sereno. O lago era um espelho perfeito das altas e pacíficas montanhas à sua volta, encimado por um céu azul com nuvens brancas como algodão. Todos os que viram esse quadro acharam que ele era um perfeito retrato da paz. O outro quadro também tinha montanhas, mas eram escarpadas e calvas. Acima havia um céu ameaçador, do qual caía chuva intensa, e no qual brincavam os relâmpagos. Da costa da montanha caía uma cachoeira espumante, não parecia nada pacífica. Mas quando o rei olhou, ele viu ao lado da cachoeira um pequeno arbusto crescendo numa fenda da rocha. No arbusto, uma mãe pássaro havia feito seu ninho, e lá no meio da turbulência da água feroz se instalara a mãe pássaro em seu ninho em perfeita paz. Qual pintura você acha que ganhou o prêmio? O rei escolheu a segunda, sabe por quê? Por quê, explicou o rei? Paz não significa estar num lugar onde não há barulho, onde não há problemas ou trabalho duro. Paz significa estar no meio disso tudo e ainda assim estar calmo no seu coração. Esse é o significado da verdadeira paz.
Nesse mundo vocês vão ter aflição. Aflição é ato, a palavrinha de aflição, que aflição não... Ai, que aflição de barata. Quem tem aflição de barata aqui? Ô, irmão, a barata. É o ato de prensar, de sentir uma pressão. A aflição não é, ai, que aflição dessa coisa gosmenta. Essa aflição que Jesus está falando é essa aí que às vezes você senta, entra no teu quarto e quando você está no chuveiro, as lágrimas se misturam à água que cai do chuveiro. É essa aflição aí, essa prensa aí, essa angústia, esses dilemas que nós estamos vivendo. Ao antever o tempo que esses discípulos passariam em breve, eles iam enfrentar esse tipo de aflição, essa prensa. Esse tema ele surge repetidamente nos discursos de Jesus, e ele fala, alguns deles, ele disse-lhes que o mundo os odiaria tanto quanto odiou a ele. Ele disse também para os discípulos que as pessoas procurariam matá-los, assim como estavam procurando matá-lo. Ele disse para os discípulos também que eles o abandonariam. Olha só, eles teriam tanta aflição de alguns momentos que eles abandonariam Jesus. Isso aconteceu, você lembra das situações? Finalmente ele resumiu todas essas tribulações, essas aflições, essas prensas, dizendo, no mundo vocês terão aflições. Embora essas palavras tenham sido ditas para aqueles discípulos, elas se aplicam a nós, principalmente hoje. Você entrou aflito com algumas situações nessa manhã aqui? Seja invadido pela paz de Deus, que excede todo entendimento nessa manhã. Você vai precisar. Porque nesse mundo, Jesus disse que nós teremos aflições. Os dias maus, diga assim, os dias maus, eles existem. Uma hora ou outra, o dia mau faz parte da nossa história. Sabe, quando você fala, a minha história estava indo bem até o ano de 1900 ou 2000 e de repente tudo mudou. Os dias maus apresentaram a sua carranca para nós. Aquilo que tinha paz, que parecia aquela primeira pintura, nossa, está indo tudo tão bem, é um espelho, eu estou indo tranquilo, de repente tudo mudou, tudo virou de ponta cabeça. Você pode ter entrado hoje aqui e pensado, olha, a vida ficou mais difícil. Ela podem ser dias maus da ordem natural, sabe? Situações que estão acontecendo de forma natural, entre a natureza, coisas materiais da tua casa, goteiras que apareceram no teu telhado, isso tira a tua paz, situações em que você não domina. Essa aflição, esse dia mau pode vir de uma necessidade social ou de uma necessidade de ordem econômica, e muitos estamos vivendo isso. Pode ser de ordem física, doenças que acometeram a tua casa, a tua família. Nós oramos por pessoas aqui que esta aflição chegou. Eu tenho uma aflição que chegou na minha casa, em relação à situação do meu pai, que está aqui hoje, junto com a minha mãe, os meus irmãos, nós estamos vivendo isso. São aflições. Aflições relacionais, divórcios, brigas familiares. O dia mau chegou. Jesus não mentiu, Jesus não enganou ninguém. Esse evangelho frouxo de que crente não tem problema é frouxo. Porque a realidade tem que ser colocada, e o próprio Cristo colocou, vão ter dias insuportáveis, dias complicados, dias estressantes, dia que você não consegue parar, dia que você não consegue tomar um café em paz, a tua pressão sobe, o açúcar no teu sangue faz um estrago, você desconta na comida, você desconta em outras situações, você desconta no cachorro, coitado dele, ou pior, desconta na esposa, ou pior, desconta nos seus filhos. O dia mau chegou. Pode ser religiosamente falando. Irmãos, o Espírito Santo tem colocado deste púlpito um alerta. E eu vou resumir esse alerta que do púlpito está vindo. Pastor Nelson sabe, nós temos conversado disso e outras pessoas aqui. Só
aqueles que têm paz no coração e forem fiéis ao Senhor é que vão passar o que tem aí pela frente. Então fica junto daquele que é vencedor. Estou falando dessa igreja, estou falando da igreja de Cristo que é mística. Não estou falando de um pastor ou de um fulano de tal que é midiático e que ele ora e tudo acontece. Não, eu estou falando ser fiel a Cristo e a palavra. Só esses vão ficar, só esses vão permanecer. Paulo faz eco a esse dia mau. Paulo ele dá um toque para a gente, a partir do que ele escreve aos Efésios sobre os dias maus. Aí você pode falar, mas eu estou numa boa. Tá, mas talvez você tenha passado por dias maus. Ou, meu querido, não se iluda não. Eles acontecem. Eles uma hora ou outra aparecem. A pergunta é como que você vai estar no dia que eles acontecerem? Como que a sua fé vai se comportar quando tudo isso acontecer? Paulo fala, presta atenção aqui, aos Efésios, capítulo 6, conhecido esse texto, mas tem que lembrar. A pregação de hoje é sobre tudo que você já sabe. Só que o Espírito Santo quer te lembrar, para que você pratique aquilo que você já sabe. Para que eu pratique aquilo que eu já sei. Não é novidade, Sidney, o que eu estou falando. Mas hoje o Espírito Santo vem falar, está vendo isso? Põe em prática. Diz assim Paulo aos Efésios 6, do 10 em diante. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu quero dar uma paradinha aqui na leitura. Meu irmão, nós não estamos lutando com uma pessoa, com uma figura, contra um prefeito, contra um governador. Muitas vezes esses são só bonecos de ordens que estão acima e são de ordens espirituais e que estão tramando contra todos, contra Deus, contra a palavra de Deus. Então, eu estou com uma encrenca lá com... Meu irmão, a briga é muito além disso, por isso que nós estamos num lugar aqui para receber algo que é muito além dessa carne, que é muito além de dinheiro, que é muito além de posição social ou de diplomas que nós possamos conseguir. Diante dessas situações que o Paulo está dizendo aqui, de ordem, de autoridades dominantes, de regiões celestiais, diploma não serve, dinheiro é pouco, nacionalidade, passaporte, tudo isso fica de lado. E precisamos nos levantar como aqueles portadores de um poder que é para além daquilo que nós podemos conseguir materialmente dizendo. Revista-se desse poder nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Vou continuar lendo do 13. Efésios 6:13 diz, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir, quando? Fala alto aí para mim. Então? Não, irmão, isso aqui é para quem está no dia mau. O dia mau vem para todo mundo. E permaneceis inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então os dias maus vêm. Jesus disse tudo isso para que nele nós tivéssemos paz, e é aquela paz que a gente acabou de retratar. Por quê? Porque não estejamos enganados. Essas situações já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Então hoje a gente pega para a mensagem agora aqui, vamos todo mundo para casa assim, ó, de cabeça baixa, e realmente, peraí, Jesus continua dizendo, contudo, e o contudo é o seguinte, contudo é mais, apesar de, fazer a interpretação de texto aqui, né? Apesar disso que vocês estão sabendo, apesar dessas perseguições, apesar de saber disso tudo,
Para além dessas coisas, tenham ânimo. A paz de Deus vem de quem? Olha, simples, essa é fácil, hein? A paz de Deus vem de quem? Pode falar sem medo, de Deus. Se é dele, a paz de Deus vem de Deus, só dele. A paz de Deus não vem do pastor. Não, deixa que eu oro por você, eu estou jejuando por vocês, não precisam jejuar. Hoje eu estou meia-noite e eu vou estar orando por você. A paz de Deus vem de Deus, não vem de nenhum desses profetas com P minúsculo que tem por aí. Mas o ânimo, a partir do momento que eu recebo essa paz, a partir do momento que eu creio no Senhor, que eu tomo a vestimenta espiritual que Paulo está falando aos Efésios, aí então existe um sinergismo. O que quer dizer isso? Não é só da parte de Deus, o ânimo é algo que vem de nós. Ele está falando, é um imperativo, tenham. Ele não está dizendo, e a paz que eu vou dar para vocês vai criar em vocês ânimo. Ele está dizendo assim, a partir do momento que vocês acessam essa paz, em mim e não no mundo vocês têm paz. Então agora, imperativo, tenham ânimo. Então essa parte, amigo Eduardo, cabe a nós. A aflição que o mundo coloca diante da gente, essa pressão, essa prensa, essas angústias de dilemas, essa guerra que a gente tem de narrativas que estão voando pelo ar e a gente embarca nesse negócio muitas vezes e fica louco com tudo isso. Isso tudo tira o nosso ânimo. Desanimados. Tenha paz e tenha fé o suficiente nessa manhã para começar essa semana diferente em nome do Senhor Jesus. Você estava com 6 volts, estava andando, empurrando as coisas com a barriga, fazendo as coisas no trabalho porque você já está tão desanimado, as coisas em casa estão de qualquer jeito, a pilha de roupa já ultrapassou o que deveria, porque você está desanimado, você está se largando. Isso tudo são as pressões que você deixou tomar conta, que eu deixei tomar conta. A perspectiva de futuro e esperança em Cristo não está no meu radar. Porque, na verdade, ainda que não confesse com a boca, mas no íntimo eu espero bonanças e paz de todo um sistema que está jaz no maligno. Mas quando eu olho para o autor e consumador da minha fé, ainda há esperança. E por isso ainda me levanto. E por isso ainda eu levanto, tomo um banho, faço a barba. E vou fazer o que eu preciso e o que eu posso fazer. E o resto eu deixo na mão de Deus. Tenham ânimo, tenham coragem. Porque sem ânimo a gente não consegue nem se levantar para tomar banho, essa é a grande verdade. Porque sem ânimo a gente não quer se alimentar, porque sem ânimo a gente não busca as coisas espirituais, a gente não quer ler a Bíblia, o ânimo, o desânimo, está deixando a gente para baixo, está deixando a gente down. O Senhor, Ele nos vê como um todo, queridos. Essa instrução do ânimo, ela está direcionada a se levantar, ela está direcionada à alma, ao espírito, às vontades. É isso mesmo. Ele conhece a nossa estrutura, ele trabalha na nossa estrutura. De onde vem esse ânimo? Quero destacar 3 pontos para você lembrar de onde vai vir esse ânimo. Porque nós temos que cumprir isso. Se é um imperativo, se é uma ordenança do Senhor, olha, eu estou dizendo essas coisas, estou alertando vocês para que em mim vocês tenham paz. Então, esquece, porque não vai vir de homem, não vai vir de sistema, não vai vir de governo, não vai vir. Não vai vir. Outra coisa, ela vem. A tribulação vem, mas em mim vocês tenham paz. Contudo, tenham ânimo. Apesar disso tudo, se levanta. Se levanta. Como que a gente se levanta? Primeiro, nós precisamos buscar essa paz no Senhor. Sem a paz em Deus, o nosso coração fica tão conturbado que a gente perde qualquer percepção de esperança. Quando a gente está muito atribulado, muito envolvido naquela situação, tentando resolver com as próprias forças, a gente fica tão fraco que a gente perde a esperança. A gente tira da mão de Deus e quer resolver. Tem situações da tua família que saíram do teu controle.
e realmente você não tem mais controle sobre isso, coloque nas mãos do Senhor. Ele é aquele que faz as coisas acontecerem. Tem situações da tua casa, econômicas, que saíram do controle. Coloque nas mãos do Senhor. Então, essa esperança, essa paz tem que vir do Senhor. Esse é o primeiro ponto que a gente já disse. É preciso acalmar o coração. Diga para você mesmo, preciso acalmar meu coração. Segundo lugar, eu vou usar a palavrinha aqui que está no grego. Não crie expectativas neste cosmos. O que é cosmos, Renatinha? Hã? Visão... não, aí cosmovisão é visão de mundo. Cosmos é mundo, mas não é mundo, planeta, árvore. Cosmos aqui é sistema mundial. Não crie expectativas no sistema, apesar de continuar lutando no meio dele. É um contrassenso. Você tem que levantar para trabalhar, você tem que fazer as coisas, mas esse sistema aí não é o teu salvador. O teu salvador está para além desse sistema. Nós vivemos em outro sistema. Desse sistema só virá pressão, corrupção, tribulação, narrativas, dilemas e tudo contra a palavra de Deus. É isso que vem desse sistema. A paz verdadeira vem de Cristo Jesus. Ele pode usar o sistema para isso? Em alguns pequenos focos ele usa. Ele levanta pessoas ainda, porque nós somos o que no mundo? Sal e... O sal, você vai lembrar, ele retarda o empodrecimento, ou o apodrecimento, melhor dizendo, de uma carne. Se você coloca o sal na carne, ela demora mais para estragar, e tem algumas que duram por tempos. Peixe é a mesma coisa, quem dirá o bacalhau. De novo, vamos falar de comida. Um bacalhau com batata, oh meu Deus do céu. O sal que nós somos, ele tem retardado para que tudo não se estrague de uma vez. Quanto tempo mais nós vamos durar e quanto tempo mais a gente vai conseguir segurar isso que jaz no maligno? Isso aí quem determina é Deus. Nós não vamos desistir, mas também a gente não pode achar que de uma hora para outra todo o sistema vai ser modificado, mas não vamos ser resistência até o final. Em nome de Jesus, nós vamos nos levantar até o final. Em terceiro lugar, o que pode nos animar é saber, e aí é o que ele vai dizer a partir daí, que aquele que nos ama já venceu esse sistema. Quando ele diz, eu já venci o mundo, ele está falando esse sistema. Jesus não venceu uma árvore, Jesus não venceu o mar, ele é dono, essas coisas são criação dele. Ele venceu esse tipo de manifestação espiritual dominadora de dimensões espirituais. Isso ele venceu. Então isso tem que dar ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. Apesar de tudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu a morte, ele fez isso naquela cruz. Ontem nós estávamos aqui num PG de jovens, e a gente falou sobre as 7 frases que Jesus disse na cruz, e que foram vencendo cada situação que estava ali naquele lugar, sendo consumada, e ele diz a frase no final, está consumado, tetelestai. Game over para esse sistema, eu venci o mundo, eu venci a morte. Essa promessa significa o que para a gente? Mas então como que Jesus venceu o mundo? Outra coisa, né? Aquele lancezinho lá, não é bíblico, porque eu venci o mundo e vós vencereis, não está na Bíblia. O que está na Bíblia é, para que em mim vocês tenham paz e tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não tem vírgula e vós vencereis. Porque é condicional àquilo que nós entendemos da paz dele, recebemos a paz dele, e de termos ânimo. Aí sim, a gente pode concluir que venceremos. Mas o vós vencereis não está. Eu venci o mundo e vós vencereis. Mas o que esse venci o mundo de Jesus nos traz? Traz esperança. Por quê? Primeiro, ele venceu a morte. Glória a Deus por isso. E não é a morte só da carne. É a morte espiritual, morte eterna. Paulo diz assim, olha, não tenham medo daqueles que podem simplesmente matar essa carne, mas tenham medo daquele que pode, além de matar essa carne, mandar para um fogo eterno. Você já leu isso alguma vez? É isso. Então ele venceu esse tipo de morte, que é eterna.
A dívida do pecado foi paga, glória a Deus, isso também tem que dar um ânimo e uma esperança para nós. E a porta da vida eterna foi aberta quando Jesus ressuscitou. Portanto, os nossos problemas são apenas temporários. Marcelinho não podia chegar nesse ponto aqui e não lembrar dos versículos que você já falou para mim, que são os que você gosta muito na Bíblia. Desculpa te expor assim, mas é melhor te expor do que você gosta na Bíblia do que você gosta de comer. É magrinho, mas gosta de comer. Abre aí tua Bíblia em 2 Coríntios 4,16. Eu vou achar uma água aqui. Vai abrindo aí, vai lendo aí. Diz assim, 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Fixa os teus olhos em Jesus, não naquilo que você está vendo, meu irmão. É interessante, tudo que é eterno você não consegue pegar, você não consegue tocar. Tudo que você conseguir tocar é material, vai ficar aqui. Mas o que é eterno não se toca, o que é eterno não se corrompe. Olhe para Cristo. E aí, então, esses sofrimentos que parecem ser insuportáveis, se colocados em perspectiva com aquilo que nós receberemos em breve, serão suportáveis. Serão até mesmo, como disse o Paulo, sofrimentos leves. Viu, pai? Aí, por mais complicado que está sendo isso aí, diante da perspectiva da glória, e a gente já conversou isso, a graça dele te basta e fica pequeno. Qualquer sofrimento que experimentemos jamais nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é outra coisa que tem que trazer para você uma releitura de tudo que está rolando. De novo, Paulo vai falar aos Romanos 8,35. Lê aí Romanos 8,35 comigo e vem comigo nessa perspectiva também. Diz assim Romanos 8:30-35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, aleluia, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. A lista de Paulo talvez seja mais completa do que essas palavras que Jesus estava falando para os discípulos. Essa lista está mais completa, Karina, porque olha que lista, né? Será tribulação? Ou angustiados que estão nessa manhã aqui? Isso não vai te separar do amor de Cristo. Você vai vencer essa angústia. A tribulação não é essa tribulação, um menino tribulado, não é isso. É a tribulação mesmo. Tribulação, sabe o que é? É mar revolto. Você sai de uma onda, vem uma daqui, pá.
Aí você sai dessa, aí vem outra daqui. Pá. Aí você levanta, você cai de novo. Isso é tribulação. Isso também não te separa do amor de Cristo. Do amor de Deus que está em Cristo. A nudez, a fome, o perigo, a espada, tudo isso aí. E aí ele vai falar de coisas também imateriais. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aos que perderam entes queridos nos últimos tempos, nos últimos anos. Essa morte, porque não é só a morte nossa, a morte de outras pessoas. Às vezes a gente se sente tão deslocado quando perde alguém que fazia parte com a gente, mas isso também não vai te separar do amor de Deus. Nada disso pode separar. Ainda bem, ainda bem. É por essa razão que nós nos animamos, porque Cristo venceu o mundo. Eu quero terminar essa simples reflexão da palavra citando Charles Spurgeon, um grande pregador da palavra de Deus. Em seu sermão sobre João 16:33, que é o que a gente está lendo agora, Charles Spurgeon afirmou, abre aspas para ele: as palavras do meu Senhor são verdadeiras quanto às aflições. Sem dúvida, tenho tido a minha parcela delas. Interessante isso. Você tem tido a tua parcelinha também dessas aflições? Eu tenho. Ana, você tem? O Charles Spurgeon, um grande pregador, todos os discípulos, todo mundo. Continuando. Ao dizer, com certeza, Spurgeon se referia à própria luta. Ao longo de toda a sua vida, ele enfrentou depressão e outros sofrimentos. Um grande homem de Deus. Spurgeon teve depressão. Então esse famoso pregador perguntou em voz audível qual seria o argumento que Jesus, o seu Salvador, usaria para dar apoio a essa ordem de ter bom ânimo. E ele responde: ora, a sua própria vitória. Estamos, portanto, lutando contra um inimigo que já foi derrotado. E então ele grita: ó, meu Jesus, você já venceu. E ele vira para o mundo e diz: ó mundo, o meu Jesus já te venceu. E em mim, pela graça dele, ele novamente te vencerá. Portanto, tenha um bom ânimo e canto ao meu Senhor e vencedor Jesus. Isso tem que ser para nós um refletir nessa manhã de pés no chão. O positivismo não vai servir. Não, vamos viver isso para cá e para lá. Eu dei risada esses dias, estava lá na cozinha e a Sara ganhou uma daquelas Alexias que você põe lá e você fala: Alexia, toca a música, ela toca a música. Eu estava lá fazendo um café e o aparelhinho estava lá e eu falei assim: Alexia, toca música tal. Aí começou a tocar a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. A teologia desses dias são essa. Deixa a coisa acontecer, deixa a vida me levar, deixa rolar tudo. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo assim: tenha um choque de realidade. Tome a paz que excede todo o entendimento que vem de Deus. E se levante, se anime. Os dias não têm perspectivas boas, mas nós já vencemos toda essa situação para a glória do nome do Senhor Jesus. Te anima, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Continua falando conosco, Senhor, através do Teu Espírito Santo. E eu quero colocar diante de Ti, Pai, esta igreja. Cada um que está passando suas necessidades, suas ansiedades, suas tribulações, que em nome de Jesus hoje se animem e possam se levantar como corpo de Cristo, vencedor, em nome do Senhor Jesus.